Estou de volta com o Dr. Oswaldo Murahara e hoje falando sobre a terapia do riso. Professor, em quanto tempo se cura com essa terapia? É mais fácil quando tem o objetivo de tratamento, da melhora, da recuperação ou da cura, quando a pessoa parte do princípio de que, na realidade, só existe saúde. Certo. É mais fácil começar a querer ajudar alguém, participar nesse trabalho de processo de cura, da manifestação da saúde, do que partir da ideia de que a pessoa está doente. É mais fácil começar com o pensamento luz, com a luz, do que com a escuridão. Então, na realidade, não é a cura, é fazer a pessoa aprender a viver acreditando que dentro de si existe a saúde já. Esse lado da proteção, lado imunológico, de defesa física, acreditar nessa força do que tentar destruir uma doença. Então, a cura começa no momento que você adquire este pensamento, de que já tem a saúde dentro. O senhor estaria me dizendo que seria interessante qualquer cidadão, antes que se despontasse qualquer problema de tristeza, de um princípio de depressão, fizesse uma terapia dessa constante para melhorar a sua vida? Sim, porque mesmo que você faça terapia, às vezes achando que está doente, é melhor iniciar do que deixar de fazer esse tipo de trabalho para pensar em si. É necessário que a pessoa inicie já cuidando de você. Então, terapia é um trabalho, é um processo de você olhar para você e modificar o lado negativo e tentar desenvolver esse lado positivo. O uso dessa energia que está latente no indivíduo é o mais importante, fazer a pessoa perceber isso. E nesses casos, a maioria das pessoas sabe que existe a mente subconsciente, a mente inconsciente, mas o uso essencial da palavra que interfere na mente, as pessoas parecem desconhecer. Professor, hoje o mundo globalizado nos dá aí a terapia sexual, nos dá aí diversos tipos de tratamento, tudo na situação de cura. Sim. Né? Essa terapia, ela veio para revolucionar o país. Como é que o senhor está vendo ela na aceitação da sociedade brasileira? O lado sexual já foi trabalhado, cuidado, ou nas academias, faculdades, universidades, nos cursos de psicologia mesmo, você é obrigado a estudar essa questão, principalmente ligado à linha freudiana, que estuda o inconsciente. Então está ligado a essa energia, né? A energia sexual como uma força. Mas essa questão do sexo hoje mexe, quer dizer, não existe pessoas que esteja totalmente livre dessa questão sexual. Todos nós estamos. Inclusive existe o amor do sexo, o amor no sexo. A pessoa diz, eu amo você. Evidente que atrás dessa palavra, eu amo, pode ter outros desejos camuflados, escondidos, que é o desejo sexual. Então há uma necessidade de a pessoa saber analisar essa questão. O sexo é uma necessidade, mas se a pessoa ficar preso a isso, tornar escravo, então você perde a liberdade do uso do sexo. O sexo é para manutenção da espécie humana. O sexo é uma manifestação do amor, mas você, se usar o amor e praticar ato sexual, prometendo casamento, mais união, e você larga a pessoa, então o amor da pessoa era para fazer o sexo e depois abandonar a pessoa. Certo. Então, gostaria de partir do princípio de que o sexo é algo importante, está ligado com amor, desde que tenha conceitos corretos, né? Professor, como eu acho que eu vou dar uma pegadinha no senhor agora. Como é que nós vamos fazer uma terapia do riso num paciente no estado grave? O estado grave, mesmo que a mente da pessoa, né, o jeito racional da pessoa
o lado consciente esteja nesse estado, lá dentro sempre existe um eu querendo vencer. A questão é fazer com que esse eu interior manifeste. Então, a terapia começa com a crença do terapeuta que vê o outro já saudável. Certo. Eu estaria correto em dizer que a terapia do riso ela é um complemento de um tratamento? Ou ela individualiza? Não é uma ciência, um departamento. Ela está ligada no total. Certo. Porque o riso é algo que a humanidade necessita. É algo natural. Então o riso não é algo assim separado. Até aqui é terapia do riso. Daqui agora é outro. Entendi. Não há essa separação. A ciência costuma separar para poder cuidar. Várias áreas. Mas, na verdade, o olho, o nariz, a boca, o corpo é uma unidade, é um total, tá ligado? Certo. Então, o treino do riso, ou a terapia do riso, ou o positivismo que leva a pessoa à alegria para rir, está ligado à vida. Se está ligado à vida, penso... Mas eu diria que, num sentido amplo, a depressão e a tristeza, com uma terapia dessa, se cura uma pessoa. Sim, mesmo em canais de divulgações, na mídia, sempre apresenta casos de hospitais, de crianças que sofrem de câncer, e vai um artista e que ajuda. Isso. E as crianças se sentem bem. É o caso dessa associação Vive e Deixe Viver aqui em São Paulo. Sim. Então, é importante a terapia do riso, saber rir, divulgar o riso. Se a humanidade rir, sorrir, começar a rir, com certeza começa a transformação, a mudança. Mesmo você que está agora assistindo a entrevista, se você começar a rir, você não vai esquecer das dívidas, não é isso? Claro. Mas você vai ter mais força para resolver as questões de dívida. A dívida passa a ser uma crença, eu posso acertar. Mas o senhor ensinou aí no início do nosso programa através das palavras. Alguma outra técnica que o cidadão que nesse momento está nos assistindo pode utilizar, professor? A palavra, na realidade, é uma energia, é a fonte. Tudo depende da palavra. Se alguém diz, vai dar diferença no câmbio, o dólar vai, isso, mudança, é a palavra que anunciou primeiro. Então, tudo começa no mundo da palavra. Aliás, tudo começa no filme. Tudo começa com arte, tudo começa com ideias. Então, isso chamamos, ou simbolizamos, tudo isto que inicia, que dá origem de palavra. A palavra, sem a palavra, fica confuso. Mesmo em história da Bíblia, né? Torre de Babel, o homem quis subir, e foi com a sua força. Lá em cima, foi acima das nuvens, com a sua força só. Daí perdeu a comunicação, ninguém mais entendia. Isso mostra o quê? Quando o ser humano duvida da palavra, da crença um no outro, começa a confusão. É preciso acreditar. A palavra... O poder da palavra é muito forte. É a força criadora. Professor, como é que os seus pacientes, como é que a sociedade está se comportando hoje com essa terapia? É um tratamento de continuidade? Estão acreditando nisso? Como é que o senhor está vendo hoje? Com o desenvolvimento da alma, do espírito, ou quando a pessoa vai ampliando esse lado cognitivo, com certeza a palavra passa a ser a essência, a chave das coisas. Por brincadeira, se você diz certa coisa, há pessoas que não gostam. Mas se você, mesmo por brincadeira, diz algo maravilhoso, isso interfere. A utopia, às vezes, né, ou muitas vezes, dá mais esperança, alegria, do que certas realidades. Se um doente ouve a notícia do hospital, você, pouco tempo de vida, é uma realidade. Claro. Mas a pessoa vai
acelerar esse processo de ir para outro mundo. Entendi. Mas mesmo que você esteja ruim, negativo, a luta contrária, a ficha diz tanto, mas se você dá esperança, penso que é mais positivo. Claro. Depois dos comerciais, saiba como a terapia do riso pode ser aplicada na educação. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar? Interessante para quem precisa saber. BW Assessoria de Comunicação. O processo de cura está ligado às betas-endorfinas, porque estas melhoram a circulação, a pressão arterial, relaxam os vasos e melhoram as defesas orgânicas contra infecções e alergias.